Olá, olá, olá! Hoje vamos iniciar uma série especial. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. E hoje nesse primeiro vídeo nós vamos falar para onde esse caminho te leva. Amém? Para onde esse caminho te leva? Jesus é o caminho que te leva para onde? Amém? Para onde te leva esse caminho? Aqui em João 14,6 diz o seguinte. João 14,6 diz o seguinte. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você pergunta: caminho? Né? Caminho? Para onde? Para onde? Jesus te responde: caminho para a vida que Deus te deu, amém? A vida que Deus te deu, Ele te deu a vida. Aí você fala assim, Deus deu a vida para todos? Sim, mas Ele deixou para nós a escolha de querer ou não essa vida. Como? Quando você aceita Jesus. Recebe Jesus, amém? Ele te deu a escolha, ele te deu a vida para todos, amém? Para todos, mas ele te dá uma escolha, de você receber ou não essa vida, amém? Ele te dá a escolha de você receber ou não essa vida. Não vou ficar entrando muito em base de teologia, de estudos aí, não, eu vou de forma simples, amém? Porque existem N estudos aí que falam diversas coisas, mas Jesus é o caminho que leva para a vida que Deus preparou para nós, deu a nós, a vida eterna. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que vida é essa? Que vida é essa? A vida eterna. Jesus é o caminho que te leva para a vida eterna. Somente podemos ter acesso à vida eterna através de Jesus. A vida eterna ela não é comprada com boas ações, amém? A vida eterna ela não pode ser comprada com boas obras, amém? Com uma pessoa ser boa, daquilo, fazer muito, não. A vida eterna ela não é comprada com obras. Amém? E nem com boas ações. E nem com bom comportamento humano. Feliz do que tem um bom comportamento humano. Feliz daquele que aplica a generosidade, porque a generosidade, ela te dá retorno. Ela te dá retorno, sim, claro que ela te dá. Só que nós estamos falando aqui sobre a vida eterna. E a vida eterna, a Bíblia é bem clara com relação a isso. Amém? Ela é bem clara. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. Então, a vida eterna foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E todo aquele que recebe Jesus Cristo e caminha com Ele, vai caminhar e chegar onde? Chegar na vida eterna. Chegar na vida eterna, que é a promessa que Deus nos deu para todo aquele que recebe e caminha com Jesus Cristo. João 17:3 diz o seguinte. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí você pergunta, o que eu vou encontrar na vida eterna? Existe um caminho que é Jesus que te leva para a vida eterna. O que eu vou encontrar na vida eterna? O que eu vou encontrar? Eu vou
conhecer a Deus Pai e a Deus Filho e viver com Ele na eternidade. Amém? Eu vou ver a Deus Pai e a Deus Filho e a Deus Espírito Santo face a face. Amém? Face a face. E vou viver com eles na eternidade. O meu espírito não morrerá. Ele viverá com Ele na eternidade. Lá na eternidade nós vamos falar aqui mais pra frente o que nós vamos encontrar lá. Amém? Em Lucas 10, é palavra. Nós gostamos de palavra, nós vamos basear e fundamentar na palavra. Amém? Porque a palavra, ela nos fala. Deus deixou tudo para nós aqui, irmãos, para que a gente não fique confundido nem enganado com nada. Lucas 10, do 25 ao 28. Lucas 10, do 25 ao 28, diz o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantaram-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Aí você me fala: como conquistar a vida eterna? Questionaram Jesus, né? Como conquistar a vida eterna? E Jesus disse: sendo um adorador. Esse texto nada fala mais de ser um adorador. Ame, aqui quando ele fala assim, ó, ame, olha bem para você ver o que ele fala. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então aqui nada fica mais registrado nesse versículo aqui. Ame ao Senhor primeiro. Seja um adorador que coloca Ele em primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele vem antes do seu esposo, da sua esposa. Ele vem antes dos teus filhos. Ele vem antes do teu trabalho. Ele vem antes do teu ministério. Ele vem antes de todas as coisas. Amém? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Amém? Jesus disse: como caminhar para a vida eterna? Como conquistar a vida eterna? Amando a Deus sobre tudo, rendendo-se a Ele. Não tem como eu ser um adorador se eu não receber Jesus. Se eu não receber Jesus e caminhar com Jesus, é impossível eu ser um adorador. Não tem como eu ser um adorador. Amém? Porque se eu não recebo Jesus, como é que eu vou amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas? É impossível. Então, eu recebo Jesus, caminho com Jesus e sou um adorador. Coloco a Deus em primeiro lugar. É forte, é forte. Ser um adorador. Muitos receberam Jesus e têm buscado caminhar com Ele todos os dias na força do braço, mas não tem se rendido como um verdadeiro adorador. Amém? É forte. João 5, versículo 24 e 25. João 5, versículo 24 e 25 diz o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e aqueles que a ouvirem viverão. A promessa da vida através de Jesus te assegura que o seu corpo morrerá, sim, todos viverão a morte do corpo físico, amém? Do corpo físico.
mas o nosso espírito ouvirá a voz de Jesus, amém? E nós viveremos na eternidade com Ele, amém? O nosso espírito não morrerá. De todo aquele que recebe Jesus, caminha com Jesus e é um adorador, o seu espírito viverá com Deus na eternidade. Então, viveremos nós na eternidade com Jesus, amém? Com Deus Pai, desfrutaremos dele. Em nome de Jesus, nós vamos permanecer, vamos perseverar, vamos sim. Aí você fala, nossa, mas que vida difícil, pra que tudo isso, né? Uma coisa eu te falo, irmãos, quando nós somos adoradores, quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, quando nós voltamos ao nosso desenho, porque na verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos adoradores. Então esse vazio que nos persegue na alma é um vazio porque nós não preenchemos esse vazio com adoração, entende? Esse vazio, na verdade, que nós buscamos em coisas terrenas, que não há satisfação, que há só momentos passageiros, mas vira e mexe a sua alma está abatida, você está atribulado, você está triste, você está isso, você está aquilo, você está um monte de coisa. Esse vazio ele só é preenchido quando nós voltamos ao nosso desenho original, lá de quando Deus fundou o mundo, de ser um adorador. Então, quando nós vamos diante do Pai e temos uma vida de adoração com Ele, nós temos essa lacuna na nossa alma preenchida. Então não é penoso, amém? Não é penoso. Por isso que muitos olham pra gente e falam assim, mas gente, como é que esse ser humano dá conta de tudo isso, né? Porque tá com isso, tá com aquilo, tá com não sei o quê, e tá feliz, e tá alegre, e tá fazendo, e tá, por quê? Por que que tá? Por que que tá? Porque tá vivendo uma vida de adoração. Por isso tá conseguindo. Por isso que tá permanecendo. Você acha que eu não tenho luta? Claro que eu tenho. Só 1 milhão de luta. Eu tenho dificuldade? Tenho. Muitas. Tem dia que a minha alma tá atribulada. Mas uma coisa eu tenho vivido com Deus, e eu tô aqui para testemunhar isso, é que todas as vezes que as lutas elas se multiplicam e a minha alma ela começa a ficar abatida, atribulada, nesses dias são dias que o Senhor quer derramar mais dele sobre mim. E nesse dia a minha alma ela anseia muito mais em adorar a Deus do que nos outros dias. Então, o que eu faço em dias assim? Eu fecho a porta do meu quarto e eu vou gastar tempo com Deus. E eu vou adorar Ele. Sabe por quê? Porque quando eu adoro Ele, colocando Ele em primeiro, o mundo tá caindo, tá quebrando, o pau tá comendo. É gente brigando, é gente se matando, tá tudo errado, você tá devendo e aquela confusão toda. Mas eu falo assim, isso aqui eu não vou resolver. Não está na força do meu braço. Eu vou largar tudo isso aqui. Eu vou diante de Deus agora. Eu vou adorar, sabe por quê? Eu vou declarar quem Deus é. Porque Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Então eu vou me fechar e eu vou declarar ele quem Ele é. E eu tenho vivido a minha vida assim com Deus há algum tempo. E é incrível, porque quando eu faço isso, não tem nenhuma vez que eu saio com uma força que não tem explicação humanamente, sabe? É como se você precisasse tanto de uma psicóloga, fosse lá conversar com ela, ou um psicólogo, e fosse conversar com
com esse profissional e saísse de lá leve, sabe? Mas só que isso 2, 3, 4, 5 vezes mais. É incrível, uma força sobrenatural, sabe? É uma força sobrenatural que Deus derrama em dias em que estamos atribulados, em dias que estamos assim com a alma gritando, urrando. E quando nós vamos diante dele, nós saímos de lá com uma força que não se explica. Não se explica. Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, seja um adorador. Seja um adorador. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter aceitado Jesus, você pode estar caminhando debaixo dos ensinamentos de Jesus, mas se você não for um adorador, que se rende a Ele, que coloca Ele, o pau tá comendo, você vai adorar. O pau tá quebrando, você não, eu deixo meus filhos, eu deixo meu marido, dá licença, vou me fechar. Começa a fazer isso. Você pode ter certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Amém? Amém? Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e Tu nos conduz ao Pai. Tu nos conduz à vida eterna, Pai. Nós queremos, Senhor amado, querido, sermos adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Nós queremos nos render a Ti, Papai. Nós queremos Te adorar verdadeiramente, Senhor. Pai, nós queremos Te entregar tudo. Nós queremos Te colocar em primeiro, Pai. Ei, andarabasho quebequebeia, seneianda shemas. Oribiabaiabas quedecandaiashu quibiachenas. Pai, nós queremos, Pai amado, querido, nos preencher de baias. O quedecadashibias. Nós queremos acessar, Senhor, a Tua porção, Pai. Oh, Deus, a Tua porção que o Senhor derramou sobre nós de sermos adoradores, Papai. Nós queremos adorar ao Senhor, Pai, a colocar o Senhor em primeiro nas nossas vidas, Senhor. Pai, nós não queremos, amado, querido, Senhor, buscar nos preencher com coisas que não vão nos levar a lugar algum, Pai. Nós queremos, Senhor amado, voltar a Ti, Pai, como aquele jovem, aquela jovem, Senhor, que Te conhece e que vai de cabeça, Senhor, que está apaixonado por Ti, Senhor. Ah, Senhor, acende a chama de amor por Ti, Pai. Essa chama que por algum momento ela esteve apagada, Senhor. Reacende a chama em nossos corações. Reacende a chama de amor por Ti novamente. Reacende a chama, Shibiabarabashô, Ribikibiambarabashê, Keterebasco do Kodoroboshê, Andaias que Pai, nós desejamos, Senhor, acende a chama em nós, acende a chama, Pai. Oh, que nós queremos hoje, Papai, nos render a Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada somente a Ti, Jesus, pois só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que o seu dia hoje esteja cheio da presença do Senhor, amém? Você venha ser fortalecido nesse dia e nessa hora, que você venha meditar nessa palavra, que essa palavra penetre no seu coração e dê frutos. Em nome de Jesus, eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui no vídeo, seja um instrumento do Senhor, amém, aqui na terra, a anunciar a mensagem de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.